Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos dar continuação, vamos continuar a nossa exposição no Sermão do Monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Aqueles que estão aqui, as nossas crianças, os nossos filhos, gostaria de dar uma tarefa a vocês. E os pais podem ajudar. As crianças, façam um desenho de uma família baseado no Salmo 128. Aquele salmo que nós lemos aí no início do nosso culto, que retrata uma família, que retrata filhos ao redor da mesa. Então peça ajuda aí do seu pai, da sua mãe, ou daquela pessoa que trouxe você ao culto, e faça um desenho bem bonito de uma família lendo a palavra de Deus, sendo edificada, instruída pela palavra de Deus. Mateus 5, de 31 a 32. Nós estamos diante novamente da continuação do sermão pregado por Jesus Cristo no monte. E temos aprendido que o Sermão do Monte é o ensino mais fundamental de Jesus Cristo. Do que significa ser um cristão, do que significa ser um discípulo de Jesus, do que significa fazer parte do reino de Deus. O que Cristo está trazendo nesta nova sessão que tem o seu início no versículo 21 do capítulo 5. Jesus está trazendo a interpretação ou o coração da lei de Deus, que fora distorcida pelos mestres da lei ao longo dos tempos. Jesus não simplesmente é um mestre da lei, ele é aquele que também nos conduz. É aquele que nos habilita a viver esta lei. Aquele que já foi alcançado pela graça de Deus, é habilitado por Cristo a viver essa lei. Ele não é simplesmente aquele que diz, olha, está aqui a minha palavra, se virem, obedeçam a minha palavra. Não, ele nos habilita, ele nos auxilia em todo o processo. Isso é importante. Porque olhar e nos deparar com o Sermão do Monte e entender que o Sermão do Monte pode ser vivido e experimentado pelo esforço humano é realmente fracassar. Nós temos que sempre pressupor a presença e o auxílio do Espírito, a presença e o auxílio de Cristo àqueles que são discípulos ou cidadãos do reino dos céus. No nosso último sermão, no Sermão do Monte, nós falamos a respeito do que significa o adultério na verdadeira interpretação da lei. E o adultério é aquilo que ocorre ou começa a acontecer no coração antes de tornar-se um ato concreto. Jesus, nos versículos de 29 a 30, na realidade de 27 a 30, fala a respeito do que significa o adultério, ou do que significa a impureza sexual, aquilo que ocorre ou que começa no coração. Jesus está se dirigindo ao coração, e com isso ele está indo muito além da letra da lei, mas indo a um ponto de crucial importância, o coração do homem. Leiamos então os versos de número 31 e 32, que nos diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E te pedimos encarecidamente que o Senhor abra os nossos olhos, cative os nossos corações para aprendermos com o ensino de Jesus a respeito do divórcio. Que o nosso coração esteja preparado para ouvir estas palavras. E nós te pedimos isso encarecidamente, no nome de Jesus. Amém.
Queridos, para entendermos de uma forma clara o ensino de Jesus sobre o divórcio, nós precisamos de outros textos da Escritura Sagrada. Para isso, então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou passasse algumas páginas. Mateus capítulo 19 nos dá mais informações a respeito daquilo que Cristo aqui pregou no Sermão do Monte. Mas Mateus 19 nos traz um outro contexto, um contexto de uma argumentação ou uma disputa, uma discussão entre Jesus e os fariseus. Vejamos então a partir do versículo 3, mais informações sobre o tema divórcio. Diz assim a palavra de Deus: vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Verso 10. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar-se. Queridos, estamos diante de um texto ou de um tema extremamente difícil e complexo. E precisamos então nos ater ao texto, ao ensino de Cristo a respeito do divórcio. Jesus aqui no texto de Mateus 19, ele se refere a um outro texto do Antigo Testamento. Você não precisa abrir o texto de Deuteronômio 24, ele está citando tanto os fariseus, quanto Cristo está citando Deuteronômio 24, quando lemos: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Eis aqui os três textos que em composição nos dão mais informação a respeito do tema divórcio. O que aparece no nosso texto de cara é a palavra carta de divórcio. E a carta de divórcio era aquilo que um bom judeu fazia para que a mulher que ele repudiou não fosse discriminada, não fosse maltratada e pudesse até mesmo ser readmitida à convivência da sua família. Para que os judeus, vendo esta mulher conversando com outro homem, não pudessem interpretar que ela estava em adultério. Ou que essa mulher repudiada passasse até mesmo, ou tornasse
a tornar-se uma prostituta. O bom judeu, então, dava-lhe uma carta de divórcio. Sobre o termo que nós temos diante de nós, algo indecente nela, existe uma disputa para entender bem este termo. E duas escolas de pensamento rabínico se estruturaram para avaliar e interpretar o fato ou o tema do divórcio na Escritura Sagrada. A primeira é a escola de Hallel. Ele dizia que se o homem não se agradar da mulher, ele poderia mandá-la embora, mas que ele desse uma carta de divórcio a ela. Assim sendo, ele foi o representante de uma posição mais liberal, que possui pontos de contato com a nossa cultura. Portanto, era muito comum um homem, naquela época, que, desagradado de sua esposa, dava-lhe uma carta de divórcio e a repudiava. Por exemplo, nesta época, na época até mesmo de Moisés, a mulher que não cozinhasse bem, queimasse o jantar, por exemplo, isso era vergonhoso, e o marido descontente poderia lavrar uma carta de divórcio e repudiá-la. Esta era a escola de Hallel na época dos rabinos. Mas uma escola mais conservadora, a escola de Shammai, dizia que um homem só poderia lavrar uma carta de divórcio em uma situação de relações sexuais ilícitas, ou seja, de adultério. Essa escola era uma escola mais conservadora. E aparentemente Jesus se alinha aqui com a escola de Shammai. No entanto, Jesus adiciona algo que foi chocante para a sua época. Então voltemos no tempo. Qualquer homem que se desagradasse de sua mulher poderia lavrar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Entre aqueles da escola Hallel, por qualquer motivo. Entre aqueles da escola Shammai, por uma situação de adultério. Mas Jesus, então, acrescenta algo que realmente foi um escândalo ou chocante, até mesmo para os seus discípulos, porque Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. O texto de Mateus 19 agrega mais uma informação. Porque quando Cristo traz essa informação, voltando no tempo, na realidade, ao princípio de todas as coisas, ou à doutrina da criação, mencionando a forma como Deus criou homem e mulher, para que estes pudessem viver a sua vida inteira, um para o outro, ele diz, interpelado, questionado pelos fariseus: então por que Moisés ordenou mandar ou dar uma carta de divórcio? E ele responde: não, Moisés permitiu que fosse dada uma carta de divórcio, e ele permitiu por causa da dureza do coração humano. Diante das controvérsias, diante das lutas e disputas de um casal, o coração pode se fechar e se endurecer. E por causa da dureza do coração, pessoas se separam. A fala de Jesus, ela é mais profunda e mais séria do que a escola de Shammai. Acabou a brincadeira. Para os discípulos do reino dos céus, o divórcio não pode ser algo a ser contado, a ser experimentado. O que Cristo está nos ensinando no texto é um chamado a, mesmo em situações diversas, como relações sexuais ilícitas, o recomendado é o perdão, é a reconciliação, é a restauração. O texto trata sobre a seriedade dos votos matrimoniais, sobre o dever de preservar estes votos e lutar contra
o coração que tem a tendência e a inclinação de se endurecer. Jesus está fechando a porta do divórcio para os seus discípulos, pois o verdadeiro cristão, pois aquele que é humilde de espírito, como diz as bem-aventuranças, pois aquele que é manso, aquele que é misericordioso, aquele que lamenta por seus pecados, é chamado a perdoar, a reconciliar-se. É isso que Cristo está ensinando, e isso está condizente com a própria estrutura do Sermão do Monte, que nos ensinará posteriormente a amar o inimigo. O inimigo. Isso chocou os discípulos. Em Mateus 19, eles dizem: não convém casar. Se esta é a condição de um homem com relação à sua mulher, não convém casar, é perigoso. E aí Jesus fecha a porta também para aqueles que dizem não é bom casar. Quando no restante do capítulo 19, ele diz que somente a alguns foi dado a capacidade de viverem sozinhos. Aqueles que a Bíblia chama de eunucos ou celibatários. E essa não é uma condição que uma pessoa pode decidir viver, mas é uma condição extraordinária que é dada por Deus. Por exemplo, João Batista, por exemplo, o próprio Cristo, que viveram sozinhos, sem casar-se. É uma condição doada por Deus. Ou uma condição para aqueles que se fizeram celibatários. Duas opções: ou ser um celibatário, ou ter uma só mulher. Jesus está fechando a porta para a banalização do matrimônio, para o encerramento do relacionamento conjugal por qualquer motivo. Cristo está apontando para a natureza espiritual do matrimônio, algumas considerações e implicações. Primeira delas, Deus planejou o casamento para ser experimentado durante toda uma vida. Toda uma vida. Porque nós vivemos num mundo caído, pecaminoso, o casamento tem se tornado descartável. Sobre as implicações teológicas do divórcio, podemos mencionar um livro escrito por um servo de Deus, um pastor, de nome Jim Newheiser, no seu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Ele diz, citando inicialmente Malaquias, abre aspas: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Nessa situação particular, os homens de Judá queriam se divorciar de suas esposas israelitas para se casarem com mulheres pagãs. Reconhecemos que Deus tem boas razões para desaprovar o divórcio, porque um divórcio equivocado é uma agressão a Deus e à parte inocente. Deus odeia o divórcio, diz a palavra de Deus, porque ele quebra o pacto feito diante de Deus pelo casal. Porque ele mancha a honra e a santidade de Cristo, o noivo, ou a noiva, a igreja, comprada e lavada pelo sangue de Cristo. Porque ele traz danos à parte inocente, porque ele traz danos aos filhos, porque ele traz danos à comunidade da fé. Em suma, Deus odeia o divórcio porque ele viola o grande mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Obviamente não queremos simplificar o tema do divórcio em si mesmo, porque este tema, eu reconheço, e todos nós reconhecemos, é altamente complexo. Existem situações complicadíssimas que é necessário sabedoria do alto para lidar com essas situações. Casos, por exemplo, de abandono resignado, a quebra dos votos nupciais, de uma sequência de traições e adultérios sem arrependimento, em casos de violência doméstica, onde a vida de um dos cônjuges está sob risco de morte.
No entanto, estes são casos por exceção. Não devem ser tomados como regra. O ponto, queridos, que hoje, não somente hoje, mas na época de Cristo, o casamento estava sendo tratado de uma forma banal. E o divórcio estava sendo lavrado num termo, numa carta de divórcio, por qualquer motivação. Até pela motivação bizarra de uma mulher que não cozinhava bem. Bizarro, maligno, demoníaco, lavrar uma carta de divórcio nesta situação. Nessa situação. O ponto é que o divórcio, na maioria dos casos, é a expressão de um coração duro, da ruindade do coração humano. Talvez você esteja aqui nessa manhã e não seja casado, seja solteiro, e esteja se perguntando, onde esta mensagem se aplica a mim? Ela se aplica porque ela é uma instrução de Cristo a todos que almejam o casamento. É uma instrução de Cristo para que tenhamos temor no coração e como igreja possamos tratar esse tema de forma bíblica. Mas aqui uma palavra aos casais, ou aqueles que querem ou se preparam para o casamento. Existem 3 coisas que podem destruir o seu casamento. 3 coisas. E eles se encontram aqui no nosso texto do Sermão do Monte. A primeira coisa é a ira. A ira. O verso 21 e 22 nos falam a respeito da ira. Quando um casal não trata regularmente a ira no coração, o que acontece? A ira se torna amargura. Ela se enraiza. Ela penetra o coração de uma forma que essa ira nos leva ao segundo grande perigo, o desprezo. O verso 22, parte B, nos fala a respeito disso. Quando um casal regularmente não está tratando o coração, porque as tensões no casamento são parte da vida caída. Todo e qualquer casal passa por dificuldades relacionais. Mas o Senhor nos dá recursos da graça para tratar isso no coração. Não permita que a ira crie raízes no seu coração, para que você não dê um passo a mais e seja levado a desprezar o outro. O terceiro item capaz de destruir um casamento é a impureza sexual. Isso nós ouvimos no último sermão, a partir do versículo 28. O adultério no coração. A ira, o desprezo e a impureza sexual são 3 armas mortíferas que podem destruir com o seu matrimônio. Por isso ouçamos o texto que nos ensina sobre a fidelidade no relacionamento matrimonial, que nos ensina a respeito do caráter espiritual do casamento. Um problema conjugal é um problema espiritual. O texto também nos chama a investir no crescimento do meu casamento. E eu lhe pergunto, você tem investido no crescimento do seu casamento? Do seu relacionamento conjugal, resolvendo conflitos de forma bíblica, estabelecendo um diálogo construtivo com o seu cônjuge, podendo expressar de uma forma livre a forma como você se sente, a forma como talvez você tratou o seu cônjuge na semana passada, hoje de manhã, quando estava vindo para a igreja. O texto nos chama a investir e a fechar todas as portas com temor no coração. O texto nos ensina que a dureza no coração é a explicação do divórcio. Do divórcio. É isso que o texto nos ensina. A Bíblia nos dá todos os recursos da graça necessários. Quando um casal não consegue resolver estes problemas, eles precisam de ajuda.
Eles precisam recorrer a um casal sábio, a um casal piedoso. Eles precisam pedir ajuda, porque a sua reputação não é mais valiosa do que a glória de Cristo. Não é. Casais caminham para o divórcio, porque resolvem silenciar lutas que eles possuem diariamente, ao longo dos anos, mas jamais pediram ajuda. Ajuda. E a igreja deve ser esse lugar onde casais mais experientes podem discipular outros casais e ajudá-los a dar passos para que eles temam mais ao Senhor e para que o coração seja quebrantado e não se torne um coração duro. Diante desse texto, queridos, nós podemos ter algumas perguntas. Gostaria de levantar 3 perguntas para como nós devemos lidar com o tema divórcio no nosso meio. Primeira pergunta: se o nosso Deus odeia o divórcio, qual deve ser a postura da sua igreja quanto ao divórcio? A mesma postura do Senhor. Nós devemos amar as coisas que Deus ama. E nós devemos detestar as coisas que Deus detesta. Ponto. Esta é a postura da igreja diante disso. Segunda pergunta que pode surgir na sua mente e coração: a incompatibilidade de... Talvez você se pegue com isso. Talvez você já tenha ouvido: o marido que eu tenho não dá certo. Os gênios não se batem. Há uma razão boa para a separação, baseada... Nós devemos ter uma postura diante do mundo. E nós devemos ter cuidado com o quê? Porque perante a lei dos homens, o divórcio foi legalizado por incompatibilidade e por outras coisas. Então, ao cidadão comum, este pode se separar quantas vezes quiser e contrair um novo matrimônio. Mas nem tudo aquilo que é legalizado perante a lei dos homens é legal perante a palavra de Deus. E o cidadão do reino se curva em temor e tremor diante do ensino de Jesus a respeito do tema. Por exemplo, quando falamos das novas interpretações quanto família, se você ler a legislação, você vai ver que família, segundo o Estado, não é mais somente a união de um homem com uma mulher. Como nós devemos lidar com isso? Repudiando e se dobrando diante da lei do Senhor e defendendo aquilo que cremos. Aquilo que cremos. Terceira pergunta: o que deve ser feito se alguém se divorciou e casou novamente de forma imprópria? Como nós devemos lidar com isso? Eu cito mais uma vez um livro, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, de Jim Newheiser. Abre aspas. Aqueles que se divorciaram de uma forma pecaminosa, ou seja, não permitida pela Bíblia, podem ter a oportunidade de se reconciliar com seus cônjuges, se isto é possível. Aqueles que se casaram novamente de forma pecaminosa, ou seja, não ensinada pela Bíblia, devem se arrepender diante de Deus dos seus pecados do passado e buscar o perdão daqueles que foram feridos pelos seus pecados. No entanto, ele não deve adicionar às suas transgressões o término do novo casamento, no qual se encontram, na tentativa de restaurar os relacionamentos passados. Pelo contrário, eles devem buscar honrar a Deus, sendo fiéis em seus novos matrimônios. Uma última pergunta:
como a igreja deve tratar aqueles que se divorciaram e se casaram novamente. E o ponto aqui é: o divórcio sem bases bíblicas é pecado, mas não é um pecado imperdoável. Devemos receber e aceitar no nosso meio qualquer um que venha arrependido dos seus pecados, que deu as costas ao pecado e se voltou para Deus. Pois cremos que Deus perdoou se houve verdadeiro arrependimento. E estes devem ser cuidados e acompanhados por casais piedosos, amorosos e sábios, e pela liderança da igreja ao longo da caminhada cristã. Precisam ser cuidados de uma forma especial. A respeito do tema, eu cito novamente o livro Jim Newheiser, abre aspas: a igreja é composta por pecadores que foram salvos pela graça de Deus. E isto inclui pessoas que se divorciaram e casaram novamente. Nunca devemos estigmatizar ou evitar aqueles que deram as costas para o seu pecado e se voltaram para Cristo. Assim como as misericórdias de Cristo têm sido derramadas sobre nós, que nos aceitou inteiramente, nós devemos aceitar uns aos outros. Fecha aspas. Não devemos estigmatizar. Se uma pessoa cometeu erros ao longo de sua vida, se uma pessoa deu passos distantes da palavra de Deus, mas está sinceramente arrependida, quer servir ao Senhor, quer estar na igreja, devemos recebê-la e cuidar delas. E cuidar delas. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Uma palavra que ressalta e enfatiza a sublimidade do matrimônio, do casamento, da família. A igreja deve lutar para salvaguardar o ensino da Escritura, o ensino da palavra de Deus. Devemos ensinar os nossos filhos a temer o Senhor e a zelar pelo relacionamento conjugal. Devemos ensinar aos nossos jovens que se preparam para casar a respeito da seriedade do relacionamento que eles estão entrando, para que assim a igreja seja como um luzeiro no mundo que banalizou, que descarta o matrimônio a qualquer custo, de qualquer forma. Que Deus nos dê da sua graça para nós amarmos aos nossos cônjuges, assim como Cristo amou a sua igreja. Gostaria então de encerrar a palavra dessa manhã dizendo ou citando Mateus 19, verso 6, parte C. Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê temor no coração para vivermos e honrarmos ao Senhor com as nossas famílias, com os nossos cônjuges. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!